Poema dos Irmãos Cajazeiras. Por favor, fiquem todos atentos e tomem posse de suas cadeiras. Eu quero falar um pouco de nós, irmãos Cajazeiras. Nascemos e criamos na Bahia, bem no interior do estado. Somos mesmo do oeste baiano, pois é assim classificado. A grande região nordeste de 9 estados é constituída. Dentro dela está a Bahia. Não podemos ficar esquecidos. Chegamos por Deus enviados e começamos a nossa vida. Viemos sem opção, mas hoje falo de coração, é minha terra preferida. Ao todo são 9 irmãos, filhos do mesmo casal. Fomos criados na roça, de uma forma muito natural. Alimentávamos da agricultura, aprendemos a ter fartura, como também a passar mal. E esse grande desafio, como nos tem ajudado? Não tememos dificuldades, ficamos assim preparados. Ou que chova ou que faça sol, estamos de pés no chão. Que seja dia ou seja noite, com a mesma disposição. Às vezes alguém me pergunta por que o nome de Cajazeira, sendo que tem nome mais bonito entre a flora brasileira. É por causa do grande talento que veio da criação. Ela é verde todo o tempo, no maior calor do sertão. Entre a floresta do Nordeste, ela se acha aqui, ali e acolá, com suas folhas verdejantes, dando sombra a quem passar. Não acontece com as outras árvores, que no tempo de estiagem, todos ficam sem folhagem. Ficam mesmo a perecer. Todos que passam dizem, essas aves vão morrer. Desses 9 cajazeiras, um já partiu para o além. Por ordem do Criador, nós um dia iremos também. Encontramos lá no céu, que os anjos digam amém. Dos 11 membros da família, eu sou o filho segundo. Já se faz 82 anos que cheguei aqui neste mundo. De viver não estou cansada. Sabe qual é o segredo? Falo sem nenhum enredo, é Deus na minha jornada. A família é coisa santa, foi por Deus constituída. Por isso que hoje em dia é extremamente perseguida. É a base da sociedade. E o mundo com tanta maldade quer que ela seja destruída. Mesmo com tanto combate, nunca será vencida. Eu quero falar um pouco do tempo da minha infância. Eu queria muito ser professora, mesmo ainda do tempo de criança. Mas olhando de todos os lados, o plano seria frustrado. Para ensinar, teria que aprender, e não tinha escola no sertão. E no nosso modo de ver, era zero as condições. Os meus pais já me falavam que a mulher de antigamente não se colocava na escola, pois isto era muito indecente. Mas graças ao nosso Deus, eles pensavam diferente. Aos 8 anos de idade, começou nossa alfabetização. Eu e meu irmão mais velho, tudo na mesma posição. E quem era nossa professora? Nossa mãe do coração. Todas as crianças vizinhas que moravam na comunidade só trabalhavam na roça, era a grande prioridade. Ninguém sabia o beabá, era uma calamidade. Aí surgiu uma escola pública dentro do nosso povoado. E eu com meu irmão já estávamos alfabetizados pelaquela grande heroína, que Deus seja sempre louvado. Na noite que antecedeu o primeiro dia de escola, eu dormi muito pouco, pois não viria chegar a hora.
Quando foi às 8 horas, com nossas cartilhas nas mãos, mamãe nos entregou a professora, com muita recomendação. Nesse primeiro dia de aula, estou falando a verdade, nós éramos extremamente tímidos, com muita dificuldade. O método de ensino da época era feito por soletração. Eu logo o desenvolvi. Quem ficou um pouquinho atrás foi meu querido irmão. As crianças daquele tempo eram obedientes por natureza, mesmo sendo prejudicados, não sabiam fazer defesa. Trazendo para os dias de hoje, há uma grande diferença. Eles desacatam a qualquer um, sem ao menos pedir licença. Por um curto espaço de tempo, já estávamos estabilizados, gozando toda a liberdade, da timidez já tínhamos superado. Sentávamos os dois juntinhos, eu com o lápis na mão, passei na cabeça do mano, com aquela maior distração. A professora logo falou: Rosa, levante-se e vá embora, catapiou ele lá fora, não é dentro da escola não. Eu, para falar a verdade, fiquei muito decepcionada. Tentei ficar quietinha, sem lhe responder nada. Ela tornou a falar forte, com tamanha rigidez. Levante-se e vá embora, pois chegou a sua vez. Eu levantei muito triste, pensando em minha casa chegar, andando de passos curtos, pois sei que iria apanhar. Se eu chegasse antes da hora, meu pai iria me investigar, e só pela minha versão ele não iria acreditar. Na rua da minha casa tinha um capão de mato. Como era no tempo chuvoso, ele estava muito alto. Eu entrei no meio dele e fiquei a esperar a volta do meu irmão, que custou muito de chegar. E eu pedi a ele para nosso pai não contar. Aí vemos a diferença dos alunos atuais. Não respeitam os professores, nem tampouco os seus pais. Não estou generalizando, porque nem todos são iguais. Foi a única escola pública, foram poucos meses e acabou. E o meu sonho de ser professor ainda continuou. Embora foram poucos meses, mas vocacionada me deixou. Para falar a verdade, sem nenhuma exaltação, eu lia tudo que aparecesse, sem nenhuma pontuação, em uma tamanha rapidez que alguém entendesse ou não. Como o povo daquela época, ler e escrever não aprendeu, me considerava um fenômeno, não sei de onde apareceu. Só para falar a verdade, eu só sabia ler. E na grande realidade, eu tinha e tenho muito que aprender. De tempo em tempo vinha um velhinho, de Zezinho Bucho era chamado. Um certo dia ele me viu ler e ficou todo admirado. E falou: essa menina vai ser professora. Passa o tempo que passar, isso vai ser confirmado. Não levou muitos dias, um bullying ficou criado. Professora de Zezinho Bucho, eu era por todos chamado. Eles falavam e não sabiam que era uma profecia que de Deus tinha sido enviada. Tive mais uns meses de escola, em caráter particular. Essa me ajudou muito, isso eu não posso negar. Mas havia um grande empecilho. Para quem tinha muito filho, faltava dinheiro para pagar. A cada dia que passava, crescia em meu coração. Às vezes até sonhava lidando com a educação. Dentro da casa de meu pai, trago até hoje na lembrança. Para ensinar, eu criei uma escolinha para ensinar a vizinhança. Eu pensava só comigo. Eles aprendendo o que eu sei, já concluí meu objetivo. Esse trabalho funcionava quase em caráter voluntário. Só quem tivesse um dinheiro a mais é quem fazia o meu salário. 5.000 por mês. Ao meu ver, era muito promissor. Só que em nossa atual moeda, eu não sei estipular o valor. Depois de tudo concluído, ficaria tudo imbuído na palavra que se chama amor. Estou evitando muitos detalhes
para não ficar cansativo. A escolinha funcionava muito bem, só que tinha 2 porém que aconteceram comigo. Na presença de meu pai, os meninos de professora não me chamavam. Se ele percebesse, logo reclamava. Na ausência dele eu dizia, me chame de professora, quando quiserem me chamar. Essa é a maneira correta que vocês devem me tratar. Tudo isso envolvida na vocação. Era uma luta cotidiana, por que dizer que não? Realmente não sei dizer o tempo que a escola durou, quando chegou o seu término. Cada um assim falou. Se fosse ruim, duraria mais. Como foi boa, já se acabou. Quase todos sabiam ler e escrever. O que eu pensava concretizou. Naquele tempo passado, tinha um ditado popular que não serve para nada, serve para casar. Com 14 anos de idade, em plena adolescência, casei-me sem nenhuma experiência. Em 1961, bem pertinho da Revolução, o Brasil em ritmo acelerado em termos de educação. Por motivo de força maior, a professora local foi embora, ficando mais uma vez a comunidade sem escola. O prefeito daquela época mandou me convidar para assinar um documento e assim me autorizar. Substituir a professora local em caráter de auxiliar. Eu falei, Senhor, eu não tenho bagagem, mas tenho muita coragem e já sei alfabetizar. E o nome de professora eu sempre queria honrar, com muita preocupação comecei a trabalhar. Me matriculei em uma escola feita por correspondência, com muita dificuldade, pois é grande a diferença. A duração desse curso era de 10 meses contado, mas como os meios de comunicação eram na época muito atrasado, gastei 2 anos inteiros, ficou muito prolongado. Com todo esse grande empenho, o primeiro grau concluí. Fiquei muito satisfeita por tudo que investi. Acho que tudo que fiz foi em caráter de servir. Sou uma professorinha leiga, falo isso com razão. Não tenho nenhum gabarito, também nenhuma competição. Trago comigo esse título, o qual não tem nada bonito, mas foi adquirido com esforço e dedicação. A juventude de hoje em dia tem uma palavra para vocês. Não percam a oportunidade, elas não surgem cada vez. O tempo passa muito veloz e nós ficamos para trás. Não sejamos desapercebidos, que esse tempo perdido não voltará nunca mais. Aos nossos jovens de hoje, nos traz muita preocupação. Há uma inversão de valores dentro dessa geração, pois tudo aquilo que é bom é muito menos cultivado. Quando passamos a aconselhar-lhes, eles dizem, isso é coisa do passado. A maioria dos alunos de hoje, desculpe-me enfatizar, não conhece as dificuldades que nós tivemos que passar. Faltava tudo na escola, até cadeira para sentar. A nossa lousa era de madeira, não era brincadeira, podemos nos acreditar. Até hoje tenho saudade daqueles tempos passados, onde os alunos faziam de tudo para serem mais educados. Chegamos no ponto final dessa grande trajetória. Peço as minhas desculpas na minha simplicidade. A gente, para ser feliz, não depende de idade. Eu me sinto realizada com o pouco e quase nada. Eu agradeço o grande Deus pelo qual me fez transformada. Acabou. É uma poesia grande, né, Dô? Tem um dito. Ficou bom, Dô? É grande, né, não?